A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Amém? Amém. Em primeiro lugar, eu quero desejar feliz aniversário para a mãe, meus parabéns. Irmãos, eu não sou muito de rede social, não. Até minha mãe fala que às vezes eu demoro de ligar, mas sempre que eu posso, praticamente todo dia eu estou na casa dela. Eu prefiro o contato direto. Então, eu deixei para dar parabéns para a irmã aqui, pessoalmente. Deus abençoe cada ano de vida, que o Senhor possa trazer as suas projeções da existência no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Esses nomes que o pastor citou aqui, eu acho que é, pastor, como é que é o nome do pai, como é que é o nome da mãe? Porque o teu irmão chama Reinaldo, eu chamo Renils. Que mistério é esse aí, pastor? Esse aí vai me abençoar. É brincadeira com irmãos, mas realmente é verdade. Teu irmão chama Renils, eu costumo falar que essa era uma inversão de Mariana. Vocês, pessoal do estado, têm essas ideias, né? Irmãos, eu não vou pedir a sonoplasta, colocar no fundo do plano, não, quero fazer diferente. Deus tocou no meu coração, nós não combinamos nada, nem eu sabia, nem minha esposa sabia, nós quero pedir ela para fazer um fundo musical também aqui para nessa noite. Glória a Deus. Amém. Aleluia, o Lucas vai ligar para ela, Lucas. Irmãos, sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, o mesmo livro que a irmã leu nessa noite. Se a gente quisesse até mesmo fechar a nossa Bíblia aqui, fazer somente a leitura, podia ir embora, porque a irmã já falou tudo que está na mensagem. Então você vai abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 6, no nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Nós estamos fazendo a leitura da palavra. Aleluia. Eu quero falar nessa noite o tema da mensagem, alargando as nossas tendas. Eu costumo dizer que a Bíblia, por incrível que pareça, irmãos, às vezes eu gosto de ler muito, eu sou muito curioso, e às vezes em algumas leituras, algumas pesquisas, eu fico prestando atenção em algumas perguntas que são feitas. Eles perguntam, será se a humanidade regrediu? Porque existia tanta tecnologia mental antes, não de física como temos hoje, mas na sabedoria, que parece que a humanidade ela regrediu. Então, existe até hoje algumas perguntas que ficam no ar. Será que o homem deixou de ser mais inteligente, ficou menos inteligente? E nós vamos ver aqui, irmãos, no livro que nós vamos ler agora, e alguma história paralela com esse livro, e história bíblica também, que de fato faz todo sentido. Nós vamos falar um pouquinho sobre administração hoje, por isso que eu quero falar sobre alargando as nossas tendas. Administração, a gente começa a falar de administração, eu sei que aqui tem pessoas estudadas de faculdade, são pessoas que têm conhecimentos, e a administração, por tudo que nós já estudamos e já lemos, ela começa desde o primeiro minuto, desde quando nós acordamos. A administração ela começa quando nós começamos a fazer uma gestão em tudo que nós queremos fazer ao longo do dia. Isso pode partir para a semana, para o mês e para o ano. Porque, irmãos, a administração ela é a base de tudo. Eu posso ter um grande potencial, mas sem administração não vai evoluir. Eu posso ter dinheiro, mas se não souber administrar, eu vou à falência urgentemente. Então eu quero falar sobre isso nessa noite, porque isso engloba também a nossa vida espiritual. E o mais interessante é que a irmã leu hoje, já aqui em Isaías 40, que já começou falando sobre administração, onde fala que Deus criou o mundo, e fala que Deus começa então a dar força aos jovens, aos velhos, para poder fazer o quê? Para administrar. E se você pegar lá no livro de Gênesis, confirmando o que a irmã leu, foi desde já uma prática administrativa onde Deus, a Bíblia fala que Ele cria os céus e a terra. Eu não quero entrar nessa parte porque é muito comprida, algum dia nós vamos pegar isso e vamos falar sobre isso também. Mas hoje não dá tempo, vamos pegar, apenas focar nesse texto aqui de Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1, apenas o versículo 1 e o 2, e vamos falar sobre esse versículo, porque tem coisas que talvez está faltando na nossa vida.
eu tomo isso primeiramente por mim. Que diz dessa forma assim: Isaías 1, que diz assim: ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla dos seus mantos ou vestidos enchia o templo. Número 2 agora. E ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos na Tua presença. Peço ao Senhor uma palavra, Senhor, nesta noite para o Teu povo, porque de mim mesmo, Senhor, não vai sair nada. De mim mesmo, Senhor, não posso fazer nada, Senhor. Meu Pai, eu serei apenas como um metal que soa. Meu Pai amado, mas eu quero ser, meu Pai, algo cheio, um instrumento cheio do Teu Espírito Santo, não apenas como sino, Pai, mas eu quero ser, meu Deus, como um instrumento, meu Deus, como aquele instrumento que quando Davi tocava, algo sobrenatural acontecia, como aquele instrumento, ó Pai, Santo da Glória, que quando os judeus tocaram, muralhas caíram por terra, não algo vazio, mas algo, Senhor, que seja edificante no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pode assentar todos. Aleluia. E nós vemos aqui que no ano da morte do rei Uzias, nós vemos que o profeta Isaías, quando ele começa a narrar aqui os versículos que nós acabamos de ler de Isaías, capítulo número 6, ele está falando aqui, quando ele cita o rei Uzias, ele está falando de um fato histórico. Porque quando Isaías ele cita Uzias nesse versículo, que ele fala o ano em que morreu o rei Uzias, ele estava querendo dizer, eu quero chegar ao pé da história para você entender, e Isaías ele estava se referindo a um ano que era muito difícil para os judeus. Porque ele estava referindo ao ano que morreu o rei Uzias. E naquela época era de tradição. Até hoje em Israel há essa tradição. Quando morre alguém, eles não ficam apenas 7 dias. Eles não ficam apenas 30 dias, como é alguns costumes, como aqui no Brasil, enlutados ou de luto. Mas em Israel até hoje, o luto daquele povo, ele é por um ano. Durante um ano o povo chora, o povo lamenta, o povo ele reverencia devido àquela pessoa que já partiu e já está nos braços do Senhor. E aquele ano que agora Isaías vem, citando esse versículo, era um ano que era muito difícil, porque era o mesmo ano aonde ele estava enlutado. Todo Israel ainda estava passando pelaquela provação. Todo Israel ainda estava enlutado devido à morte do rei Uzias. E por que eu te falo que é todo Israel? Porque se nós pegarmos um pouquinho agora na história bíblica, nós pegarmos lá no livro de Crônicas, capítulo 26, você vai poder entender um pouquinho o porquê dessa oração de Isaías, quando ele fala no ano em que morreu o rei Uzias. A história que fala que Uzias morreu naquele ano, a mesma história que fala que Uzias, ele era um rei, que ele era muito querido por todo o povo de Israel, ao ponto de chegar um dia de o povo de Israel não votar. Mas a história bíblica, a partir do 26 de Crônica, fala que Uzias era muito novo ainda, tinha apenas 16 anos de idade. E a história fala que quando morreu o pai de Uzias, o rei Amon, parece, e agora o povo que tinha um conceito sobre Uzias, embora ele fosse um garoto ainda, embora ele fosse muito novo, mas era de caráter. Uzias, ele era homem honesto. Uzias, ele sabia tratar as pessoas cordialmente, ele era hospitaleiro, ele tinha todos os dotes de Efésios 6, que é o fruto do Espírito. Ele sabia como tratar as pessoas e como tratar o próprio Deus, e como vigiar consigo mesmo, domínio próprio, para não ferir ninguém.
e para poder vigiar diante de Deus. E o povo, observando isso, e desde antigamente, assim como é hoje, na nossa Constituição, que reza que todo o poder emana do povo, não é de hoje, mas é desde antes, quando a política ainda tinha sido constituída por Deus. Muitas pessoas têm uma visão distorcida disso, mas foi o próprio Deus que constituiu. Não é corrupção, tá, irmão? Não generalize, porque Deus não constitui a corrupção, mas sim a política. E quando Deus constitui a política, Deus lhe deixa bem claro que o que o povo quisesse, Deus fala ainda com Samuel, quando os seus filhos, Ofni e Finéias, ainda eram juízes, eles pediam para si rei, para que eles fossem como as demais nações que tivessem rei para poder governar. E Deus então começa a impor as leis. E uma das leis foi a lei da democracia, aonde que todo o poder emanasse do povo. E agora o povo, sendo inteligente, eles começam a observar os dias, porque ele tinha um bom testemunho. A irmã leu aqui no ciclo de oração da gente, eu não me esqueço, acerca da carta que ela é aberta, ela é lida por todos, porque nós somos uma carta, nós somos testemunhas vivas. E agora o povo vendo o testemunho de Uzias, eles começam a ter um conceito sobre ele e começam a aclamar ao rei Uzias como rei. Aliás, ao separado Uzias ainda, agora como rei. Eles queriam alguém que fosse de boa índole, de caráter e que fosse temente a Deus, porque eles sabiam que o poder emanava deles, que era a legislação daquela época, mas eles sabiam também que se um justo governasse, como já dizia Salomão, todos eles, o povo, se alegraria. E agora, Uzias, ainda com 16 anos, tradições cristãs, homem que era referência, ou garoto, menino, que ainda era referência no meio do povo. Ele começa a mostrar o seu testemunho para o povo, e o povo começa a pedir para que colocasse Uzias como rei. Porque veio Davi, depois de Davi veio Salomão. Lucas, por favor, coloca o microfone para mim, por favor, para ela. Veio Davi, depois de Davi veio Salomão, e Salomão ele teve uma estratégia de reinado, que o reino cresceu demais. Não foi um reino inchado, foi um reino grande, e o povo começou a enriquecer, Israel começou a ser famoso, começou a ser notório. Mas, irmãos, infelizmente, a história bíblica nos fala que, morrendo Israel, agora os reinos se dividem. E quando os reinos se dividem, agora entra Jeroboão em um dos reinos, e entra o pai de Uzias no outro reino. E morrendo Jeroboão, agora entra Jeroboão II como sucessor do primeiro, e no lugar do pai de Uzias entra, aclamado pelo povo, o rei Uzias. E agora a Bíblia ela vem falar no livro de Isaías, capítulo 6, o profeta Isaías trazendo a referência. E quantos irmãos que conhecem Uzias apenas do capítulo 6 do livro de Isaías? Mas Uzias ele foi muito mais do que Isaías. Ele começa a narrar aqui. Uzias era temente, Uzias era fiel, Uzias era um homem forte, determinado, e ele era homem de Deus. E a força de Uzias, na história fala que era vinda do próprio Deus, e por isso o nome dele fazia a menção dessa virtude. Uzias, Uz-I, quer dizer forças, e as com H, quer dizer Deus ou Yahvé, nas pronúncias do hebraico. Então unia a força
Uzias. E Uzias, agora ele pegando o reinado de Israel, aclamado pelo povo, você vai entender agora por que eu coloquei o tema dessa mensagem como alargando as nossas tendas. Uzias, ele pegando o reinado, ele agora se torna um administrador. E um administrador, ele tem que identificar todas as áreas do seu negócio. Ele não pode simplesmente sair fazendo coisas à torta e direita, achando que vai dar certo, sem primeiro fazer um estudo e sem colocar estratégias. E quando Isaías ele passa da transição do governo do pai dele, Uzias, aliás, para ele agora, ele começa a olhar o reino de Israel. Porque a história fala que no reinado de Salomão foi um reino muito forte, foi um reino muito próximo. Mas a história, a mesma história também nos fala que no reinado do pai de Uzias, embora parecia ser um reino muito forte, mas era um reino que estava definhado. Porque o pai de Uzias, ele apenas trabalhava com a aparência. E há coisas que estão nos bastidores que ela nos traz muito mais valor do que as aparências. Tudo parecia legal, tudo parecia bom, mas quando Uzias pega, ele começa a ir em todos os setores. E ele viu agora que Israel estava enfraquecido nas suas muralhas. Ele começa a identificar, irmãos, se nós pegarmos, como eu falei, a Bíblia é o nosso maior manual de gestão, ou o nosso maior manual de administração, e há vários trechos que nos fala, que nos prova isso, como a irmã leu, Isaías 40, Gênesis 1, a passagem de Neemias, o próprio Jesus quando escolhe os 12. E agora, os dias ele começa a identificar, fazer uma análise sobre o reino. Todo administrador inteligente faz isso. Peguei um negócio, eu quero ver o que está dando certo. O que está dando certo eu quero melhorar. Mas eu quero ver o que está dando errado. Porque o que está dando errado eu quero mudar. Eu quero trocar. E a história fala que Uzias, então ele começa a caminhar sobre todo Israel. Interessante que foi como Neemias, quando ele vai para poder reedificar as muralhas. Primeiro ele começa a caminhar sobre a terra, ele começa a identificar aonde estavam as prioridades, ele começa a identificar aonde estavam as áreas mais críticas. Agora ele volta até ao rei Artaxerxes, e ele começa a falar para o rei aonde ele precisava de trabalhar, e pediu para o rei uma carta, e pediu ajuda para que ele pudesse atuar em cada ponto crítico de Jerusalém. E Uzias faz a mesma forma. Uzias agora, ele viu que as muralhas tinham rombos, estava aberto. Ele viu que agora na agricultura faltava animal nos campos. Mas se tivesse animais, não tinha pastores. Mas se tivesse pastores, não tinha agricultores. E uma coisa puxa a outra. Se não tiver um agricultor, não tem como de maneira alguma alimentar os animais, alimentar o reino. Ele começa a ir agora lá na estrutura dos problemas. Porque o reino, ele estava desviando, e ele coloca no seu coração, como homem de Deus, porque a promessa de Deus é essa, que quando o justo governa, o povo se alegra porque o negócio cresce, o negócio tem resultado. Ele coloca no seu coração: eu vou fazer o melhor porque é para o meu Senhor, porque foi Ele que me confiou esse reino. E ele começa a identificar agora, e ele começa a pensar no reino, não como o seu, mas como do próprio Deus. E a história nos faz saber, até mesmo a história bíblica de 2 Crônicas 7, 26, aliás, que os dias começam a identificar: o reino está enfraquecido por causa das muralhas. O reino está enfraquecido porque não tem animais para poder alimentar, nem para servir como moeda de troca. O reino está enfraquecido porque não tem lavoura, não tem pastores. O reino está enfraquecido porque se alguém nos agarrar não tem água.
está aberto. Se alguém nos atacar, pode entrar e sair na hora que quiser, porque estamos vulneráveis. E Ele coloca um projeto no seu coração. Eu não aceito e não admito que aquilo que o meu Deus me confiou venha ficar da mesma forma, ou pior. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que nós, como cristãos, muitas vezes o nosso negócio não está dando um resultado positivo, não está dando negativo, está no equilíbrio e nós conformamos, mas isso não é de Deus. Se alguém fala que está bom, é uma filosofia satânica, porque não é de Deus. Nós podemos observar na parábola dos 10 talentos, aquele que trouxe frutos, aquele que trouxe, que granjeou e trouxe agora os frutos daquilo que foi confiado, 20 benditos do meu Pai. Mas aquele que veio com apenas os talentos que foi confiado, não perdeu não, tá, igreja? Ele não perdeu o talento não. Quer dizer que ele não foi para o vermelho, mas também não ficou no verde. Sabe por quê? Ele ficou estacionado. O Senhor falou: apartai de mim, servo negligente. Aleluia. Porque o Senhor te confiou algo, é para você alargar a tenda. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo, eu quero te dizer mais claro. Se o Senhor te confiou algo, não é para ficar estacionado, é para crescer. Aleluia. Se você não entendeu, eu quero ser mais claro ainda. Se Deus te deu algo, irmão, é para você expandir. Não fica na mesmice, não acomode, porque o que Deus te deu é dele, ele vai cobrar, ele vai pedir e vai te pedir com juros. Aleluia. Não acomode naquilo que ele te deu, não. Agora Uzias, ele identificando, ele começa a fazer reformas. Isso é bonito de estudar e de ver. Aleluia. Irmãos, porque sendo na vida física, financeira, material, sendo na nossa vida, na nossa vida profissional, sendo na empresa, sendo na igreja, sendo aonde for, nós temos jurisdições e nós temos que delegar poder, nós temos que delegar autoridade em jurisdições. Em outras palavras, ministérios. E tem ministérios que não existem, tem que ser criado. E tem ministérios que já existem, tem que ser aprimorado. E agora Uzias, que era segundo o coração de Deus, ele começa a identificar. Ele começa a fazer as primeiras reformas no reinado de Israel. A história nos fala que os romanos, eles foram os primeiros a construir uma catapulta. Acredito que todo mundo já ouviu falar, mas é mentira. A história secular nos fala isso, mas a Bíblia me fala. E em cima de histórias, historiadores paralelos, se você ler o livro de Crônicas 26 diante, você vai ver que é fato. A Bíblia nos fala que Uzias, ele contratou engenheiros, homens capacitados, estudados, não era qualquer um não. E ele criou o Ministério da Justiça. E quando Uzias cria o Ministério da Justiça, ele começa a contratar engenheiros para desenvolver armamentos, porque estava definhado os armamentos de Israel. E os romanos falam que eles criaram as catapultas, mas a Bíblia, em Crônicas 26, fala que Uzias, com seus engenheiros, criaram instrumentos de guerra para poder lançar pedras. A catapulta, a longas distâncias, ou bolas de fogo. Então a história secular está errada, a Bíblia está certa, porque a Bíblia, quando ela conta esse fato, ela fala de 793 anos antes de Cristo, e os romanos fizeram por volta de quase 1000 anos, segundo a história, a catapulta. Aleluia. Pode ter aprimorado, mas quem inventou foi os engenheiros de Uzias. A história, ela vem nos falar agora que os croatas, eles inventam uma metralhadora que lança mais de 200 flechas em poucos minutos.
confundiu com a história bíblica de novo. Errou a história secular, porque a Bíblia fala que os engenheiros de Uzias, eles criaram um projétil, uma ferramenta, que ela conseguia disparar flechas muito rápido, abatendo rapidamente rapidamente aqueles que os combatiam, aquelas pessoas que estavam vindo contra eles, os seus agressores. Aleluia! A história bíblica ganha de novo 473 anos, aliás, 793 anos antes de Cristo. E agora a história fala que foi 409 depois. Pode ter aprimorado, assim como a catapulta, mas foi os engenheiros de Uzias quem criou a primeira metralhadora de flechas. E ele agora cria o Ministério da Defesa, e ele começa agora a inovar as armas em Israel, mas não adiantava ter armas potentes, ter engenheiros inteligentes para poder projetar armas. Ele tinha que tampar as brechas que estavam em Jerusalém, porque os muros, na época de seu pai, foram derrubados em algumas partes e abriu brechas. Uma defesa não é defesa quando ela não tem proteção. Aleluia. E Uzias vai lá, ele começa a treinar pedreiros e começa agora a tampar todos os buracos, todas as brechas do reino. A história fala que ele agora, ele começa a inovar, ele traz e começa a fazer guaritas em todos os lugares do reino que eram lugares vulneráveis em pontos estratégicos, e coloca homens fortemente armados para quando vir o inimigo fossem presas fáceis para o reino de Israel. E é assim também nas nossas vidas. Nós temos que identificar aonde que estão as brechas. Nós temos que identificar aonde é que está a nossa fragilidade, para que nós possamos identificar e fortalecer e tampar essas brechas. E agora Uzias, ele começa a levantar um grande exército. Ele começa a guerrear contra os filisteus, ele começa a ganhar campos como os de Amon, ele começa a conquistar terra, ele começa a treinar lavradores, ele começa agora a abrir poços. E uma terra que não tinha poços, era uma terra que era uma terra sem dono. Tanto é que na época alguém, se chegasse em algum lugar que não tivesse dono, abrisse um poço, ele se tornaria dono daquele lugar, porque ele era abençoado por Deus, porque achou água. E agora os dias abrem vários poços sobre Israel. Ele forma pedreiros, agricultores, pastores. E o reino de Israel começa agora a tampar suas brechas. O reino de Israel agora, por meio da administração de Uzias, ele começa agora a tirar os seus pontos críticos e começa a se fortalecer. E agora o reino de Israel, ele começa a se alargar. Por isso eu estou trazendo a mensagem, alargando as nossas tendas. Você pode falar o meu reino, porque se você está na sua casa, você pode ser um rei lá dentro. Se você é um líder do seu trabalho, você pode ser um rei lá dentro também. E ele começa agora, com todo o seu trabalho, toda a sua estratégia, o reino de Uzias agora começa a crescer. Ele começa a expandir, começa a alargar. E a Bíblia fala que o território de Israel, pastor Beto, ele começa a crescer. O território de Israel começa a conquistar a terra, circunvizinhos, e começa a se alargar. E povos que não eram parte de Israel, agora eles vinham para comprar na mão de Uzias, e eles começam a pagar tributo. Israel começa a crescer mais ainda. E o povo começou a venerar tanto a Uzias, porque tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia ia para frente. Tudo que ele fazia, Deus estava com ele. E o reino crescia a cada dia. Mas eu quero te falar um segredo que Uzias tinha naqueles dias. Talvez você tenha toda a maestreza da administração
administração. Talvez você sabe tudo sobre administração, mas as coisas continuam dando errado. Eu quero te falar algo que Uzias fazia e tinha naqueles dias, e que era o diferencial no reino de Uzias. Porque além dele ser um bom administrador, a história nos faz saber que 3 vezes ao dia, Uzias, ele ia ao templo para poder adorar a Deus. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer que Uzias, embora o reino ia muito bem, e o exército estava crescendo, o reino estava crescendo, tudo ia muito bom, mas ele não deixava se abater pelo cansaço do trabalho do reino. Uzias não deixava ser tomado ou coberto o seu tempo pelos trabalhos do reino. Ele sabia que eles não tinham lido ainda, mas ele já sabia que em primeiro lugar nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. E ele já estava vivendo isso, porque a história nos faz saber que 3 vezes ao dia, Uzias, ele ia para o templo, ele dobrava o seu joelho e começava a adorar a Deus. Ele começava a buscar ao Deus que ele servia, ao Deus que era diferencial na vida dele, que fazia os cargos a cada vez mais prosperar, que fazia o exército prosperar, que fazia os projetos dos engenheiros dar certo, que fazia as suas plantações dar certo, que fazia o poço fazer fluir água, porque ele buscava aquele Deus que era, o mistério, o segredo de tudo no seu reinado. Aleluia. Oh, aleluia. E Uzias, ele subia 3 vezes, segundo a história, hora terça, hora sexta, hora nona. Segundo o nosso calendário, aleluia, às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. Aleluia. E ele subia e adorava a Deus. Ele subia e buscava a Deus no templo. É tanto que Daniel, depois disso, ele aprendeu nessa história, ele aprendeu a orar 3 vezes durante o dia ao Senhor. E como já não tinha mais tempo, ele se virava para o templo e buscava e adorava ao Deus, porque sabia que o mistério, o segredo estava no Deus de Israel. Mas tem mais um segredo, tem mais um detalhe que eu quero compartilhar com você nessa noite. Uzias, além de ele ter uma boa administração no seu trabalho no reino, Uzias agora, ele não só apenas aplicava no reino, mas ele colocava como prioridade as coisas de Deus. E a Bíblia e a história nos faz saber que ele ensinava o povo. Olha o diferencial. Ele ia para o templo, mas ele ensinava o povo. Tinha que ir para o templo para poder buscar e adorar. Nas 3 horas da oração que nos eram limpiados, nas horas da oração que desde o princípio já foi imposta, que era hora terça, hora sexta e hora nona. E ele ensinou para o povo que o povo tinha que ir. Ele ensinou para o povo, pastor, que o físico era bom, que o material era bom, mas ele ensinou para o povo que era bom, mas primeiro vinha o reino de Deus. Que não adiantava. Ele ensinou para o povo que de nada valeria se o reino crescesse, se o povo crescesse na sua mentalidade, se o povo crescesse na sua capacidade física. Ele ensinava para o povo que não adiantava se aquele povo crescesse em toda a sua capacidade física, mas primeiro tinha que crescer na sua capacidade espiritual. Aleluia. Porque sem ele nada podemos fazer. Aleluia. Esse era o diferencial de Uzias. E o povo seguia ele. E o povo acompanhava Uzias. A história nos faz saber que o povo obedecia Uzias, mas porque sabia que Uzias era temente, e porque sabia que Uzias, ele era um governo diante do coração de Deus, segundo o coração de Deus, e que sabia também que dessa forma o rei e nem eles pereceriam. Mas a mesma história nos faz saber que crescendo o rei
começa agora a crescer no coração de Uzias, aleluia, algo que nós jamais podemos deixar crescer em nosso coração: a grandeza. Não é porque que está indo tudo bem, que está indo tudo muito bom, que nós devemos esquecer de Deus, achar algo suficiente, porque dessa forma estamos nos tornando prepotentes, porque nós sempre vamos ser dependentes dele. E Uzias um dia ele esquece desses princípios, e agora a história e a Bíblia nos fala que um dia Uzias ele chega lá no templo, o mesmo templo que ele orava, o mesmo templo que ele venerava o Senhor, que ele adorava a Deus, ele chega para poder apresentar sacrifício. E a Bíblia e a história nos fala que Uzias agora ele vai em um lugar que era chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Ele pega o incensário para apresentar diante de Deus. E a Bíblia nos fala que os sacerdotes, repreendendo, eles se enfureceram com os sacerdotes. Mas os sacerdotes repreenderam porque queria que eles soubessem que na casa de Deus tem princípios. Não importa se está tudo dando certo, mas os princípios de Deus sempre vão ser princípios e sempre terão que ser obedecidos. Só que podia fazer o que Uzias queria, um homem separado e da linhagem sacerdotal, que era da linhagem de Arão. E Uzias, por mais que ele tinha um conceito com o povo e com Deus, ele não era de linhagem sacerdotal. Ele não podia entrar no lugar santíssimo, porque isso era um serviço que era confiado apenas para os sacerdotes, linhagem de Arão, e separados. Não apenas ser da linhagem, mas sim separados. E a história bíblica nos faz saber que quando o sacerdote começa a repreender Uzias, agora o rei Uzias não aceita e se enfurece com os sacerdotes. E Flávio José ele nos faz saber que quando Uzias enfurece com os sacerdotes, houve-se um grande terremoto e partiu-se o solo, abriram-se fendas no templo, veio grandes raios solares que, atingindo ao rosto de Uzias, acometeu ele de grandes lepras. E a Bíblia fala de fato que Uzias foi acometido de lepra. E Amós nos faz entender de fato, ainda em Amós 1 em diante, que os servos do Senhor, os pastores, haviam já profetizado há 2 anos antes do fato acontecer, que esse fato ocorreria. E Amós fala que 2 anos antes de ocorrer o fato, com Uzias já havia sido profetizado. E houve-se um grande terremoto, confirmando o que fala Flávio José, partindo-se o solo. E quando parte o solo, ele é acometido de lepra. E agora o rei Uzias, ele é tirado de dentro do templo, ele é tirado do seu reino, um reino que estava em alargamento, em expansão. Agora, por causa do orgulho que foi ao coração dele, é expulso do reino. E depois do rei Uzias veio o filho dele, Jotão. Mas quando ainda estava Jotão no reinado, foi um dia que nós vemos aqui. Agora nós chegamos no texto que nós vemos. Demorou um pouco, mas chegamos. Porque quando estava no reino de Jotão, passou o reino e começa a definhar de novo. Porque Jotão ele não tinha a mesma visão do seu pai. Ele não tinha os mesmos princípios bíblicos. Ele não tinha a mesma administração que o seu pai teve. Jotão ele não quis saber o que deu certo para ele poder melhorar, ele não quis saber o que deu errado, que foi, no caso, Uzias, o seu pai, ter entrado no Santo Santo para poder melhorar ou consertar.
E quando o pai dele começou a delegar poder, delegar ministérios, se você canta, vai cantar melhor ainda. Tem que ser assim, tem que ser assim. Se você prega, nós temos que ter uma escola aqui para você poder aprender a palavra, porque a nossa base é Bíblia. Se você evangeliza, nós temos que ter uma escola evangelística, porque há princípios para o evangelismo. Se você faz missão, também há princípios. E Uzias, ele tinha levantado todos esses ministérios. Agora Jotão, seu filho, esquece. Agora a Bíblia fala que no ano que morreu Uzias, porque era um ano difícil, porque todo Israel gostava do rei Uzias, porque todo Israel tinha admiração por ele, porque o reinado cresceu, foi pouco povo. Eu imagino que naquele ano fosse um ano difícil, um momento de luto. Eu acredito que muitas pessoas não conseguiam nem mesmo chegar no templo. Porque creio eu que quando aquelas pessoas chegavam ali para poder orar, quando eles ensaiavam, até mesmo ir no templo, já começavam a lembrar do seu velho amigo, o antigo rei enfermo, Uzias. Eu começo a imaginar agora que pessoas deixaram de ir para a casa do Senhor, porque era um momento difícil. E é dessa forma, igreja. Quando nós perdemos alguém que é muito querido, eu já tive perdas. Como todos aqui acreditam, já teve também. Quando nós perdemos alguém que é muito querido, e nós chegamos na casa dele, ou chegamos a algum lugar que ele gostava de frequentar, ou nós vemos algum esporte que ele gostava, é natural que nós lembramos dessa pessoa, porque é uma marca registrada. Isso vai trazer resistência novamente no nosso luto. E aquele povo estava enlutado, e muitos deixaram de ir para o templo, por quê? Porque era menos difícil. Eles lembravam do rei Uzias. Mas o interessante é que Isaías, ele não deixou ser acometido, ou deixou ser desanimado por aquele momento difícil, não. Ao contrário de muitos crentes, como assim, ainda é nos dias de hoje, que quando acontecem coisas difíceis, deixa de vir para a casa do Eterno, deixa de vir para poder agradecer, prefere ficar em casa. Muitos falam até mesmo que são feridas que foram abertas. Eu não gosto de ir lá. Eu não vou ser mais crente porque tem feridas que foram abertas. E se eu for, eu vou lembrar e vai doer. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que quando nós queremos alargar as nossas tendas, agora eu quero falar da nossa tenda espiritual, nós temos que passar por cima dessas feridas, por cima dessas marcas que nos dói, que nos aflige todos os dias, e que rouba de nós, e que nos minam as nossas bênçãos. Nós temos que passar por cima disso, para poder administrar aquilo que Deus tem para nós, e ser vencedor. Aleluia. Eu acredito que o templo naquele dia estava vazio, porque muita gente não quis vir. Eu não vou, porque chega lá, eu vou lembrar do rei, vai doer, porque ele era bom demais. Mas quem sabe ainda havia um pequeno número que para nós seria um número grande, porque segundo a história, eram milhões ou milhares de pessoas que frequentavam o templo naquela época, principalmente nas épocas festivas. Mas o profeta Isaías não, ele não deixou se abater pelas marcas do passado, ele não deixou se abater pelas feridas que lhe acometeram. Ele levantou, ele bateu a poeira no seu pé, ele falou: eu vou para a casa de Deus, é porque lá é que está o meu Redentor, eu vou para a casa do Eterno, aleluia, eu vou lá, é porque lá é que eu vou receber a minha bênção, eu vou para lá, é porque lá que eu vou ter um contato direto com Deus, eu vou lá, é porque lá é que eu vou ter resposta com Deus, aleluia. E muitas vezes nós deixamos de receber resposta porque nós não viemos, porque nós não adoramos. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, o salmista já falava que ele gostaria de morar na casa do Senhor. Bom é estar em sua casa, Senhor. E muitos não entenderam isso naquela época. E por mais que estava doendo no coração de Isaías, ele entendeu isso. É bom, é gostoso estar na
presença de Deus. É gostoso estar na presença do Pai. Está doendo demais, mas é para lá que eu vou, porque eu tenho um compromisso é com meu Deus, eu tenho um compromisso é com meu Pai. Aleluia, não me importa as feridas. E agora ele começa a narração, que no ano que morreu o rei Uzias, você vê que era difícil para ele, era um dia de luto. Mas o simples fato do profeta Isaías ter coragem, levantar, ir para a casa de Deus, ir para a presença de Deus, algo sobrenatural aconteceu. Porque enquanto muitos estão em casa, muitos estão trocando a comunhão com Deus para estar em lugares que é sem propósito, nós preferimos estar na casa do Pai. E o Senhor está observando você tem preferido estar na casa do Pai. Aleluia. E esse é o diferencial. E agora Isaías ele começa a orar. Eu não sei de onde ele tirou forças, mas o interessante é estar na casa do Pai, porque eu também não tinha força, eu não tinha mais palavra, mas ela estava lá, ela estava na casa do Pai. Aleluia. E não importa é você ter força ou não ter força, o importa é você estar aqui, porque você estando aqui, Ele te conhece por dentro e fora, Ele te sonda, Ele te alimenta, Ele sabe o seu problema, Ele sabe onde está dolor, Ele sabe onde Ele te sara, Ele sabe onde Ele te cura, Ele sabe onde é a sua necessidade. Aleluia, porque Ele é Deus. Aleluia. Agora Ele tira forças, reúne forças. Ele começa a passar por cima dos problemas, da dor que ele estava sentindo. Irmãos, se gostoso é que quando estamos passando por luta, estamos passando por momentos difíceis de dor, é nossos melhores momentos de experiência. E desde aquela dor, eu não sei se Isaías estava de joelho, eu não sei se Isaías estava sentado, eu não sei se ele estava de pé, se ele estava sentado, deitado, mas uma coisa eu sei, que a palavra nos fala, aleluia, que no ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías ele fala, aleluia, embora estava tudo doendo naquela noite, embora estava tudo muito difícil, mas eu vi o Senhor assentado no alto e subindo o trono. Aleluia. Eu quero dizer para você que se você está na casa do Senhor, se você está no seu melhor, aleluia, o Senhor nessa noite está sentado no alto e subindo o trono, e você pode contemplar, porque Ele está aqui, porque Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite. Meu Senhor, glória. Aleluia. Eu quero trazer um detalhe para você nessa noite. A Bíblia fala, quando o profeta Isaías fala aqui, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi, ele fala no singular, ele fala eu, Isaías, profeta do Deus Altíssimo, do Deus Eterno, eu vi o Senhor. O profeta Isaías estava dizendo, eu não sei quem viu, eu não sei se você viu, eu não sei se você pode contemplar, mas eu vim para cá, eu estou ligado na presença, eu estou entronizado, e eu vi, eu posso contemplar. Irmãos, não importa se quem está do seu lado está ligado o suficiente para ver ou não, mas eu quero dizer que se você está ligado, você também pode dizer que você está contemplando, porque o céu está perto desse lugar. Aleluia. E aquele que está ligado, ele pode falar, eu vi. Meu Deus. Eu imagino o profeta Isaías falando, eu estou vendo os céus abertos como espelho, eu estou vendo, é aquele povo lá, cadê?
você pode contemplar os céus abertos, você pode contemplar, aleluia, o Senhor assentado no alto, e muito alto e sublime trono nessa noite. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Oh, Senhor Deus da glória. E quando Isaías fala que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, eu vi os céus abertos. Irmãos, se você for pegar a palavra de Deus, Deuteronômio 28, o tempo está passando demais, vou tentar resumir. Se você for pegar em Deuteronômio 28, quando nós estamos desligados de Deus, estamos na maldição. A Bíblia fala que o céu se torna um ferro. Está fechado, está cerrado. Mas quando você está na presença de Deus, meu querido, minha querida, quando você entra na presença do Altíssimo em jejum, quando você entra na presença do Altíssimo em oração, eu quero dizer para você, aleluia, que não importa o cenário, não importa se o céu está de ferro e um chão de bronze, mas quando você entra na presença do Senhor, a Bíblia fala que o céu se abre, aleluia. Quando você entra na presença dele, o céu ele se abre, aleluia. E quando a Bíblia fala que o céu se abre, está falando de algo que se muda, que se transforma, porque quando o céu se abre, tudo começa a se transformar, aleluia. Aquilo que era infértil, que não produzia, começa agora a produzir. Aquilo que não dava certo, agora começa a dar certo, porque os céus estão abertos, aleluia. E sinônimo de céu aberto é sinônimo de bênção, é sinônimo, aleluia, de resposta de Deus, aleluia. Sinônimo de céu aberto é sinônimo daquilo que você está buscando no Senhor ser aprovado por Ele. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. E o profeta Isaías, ele começa a falar. E eu vi os céus abertos. E a Bíblia fala que ele também viu os serafins que voavam e clamavam cada um, que tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Isso nos traz também a administração, porque com 2 eles cobriam o rosto deles, como sinal de reverência ao Deus eterno que estava no alto e sublime trono. Com 2 eles cobriam os pés deles, como sinal de santidade, e com 2 eles voavam, sinal de administração, sinal de direção de Deus, aleluia. Deus está te dando asas nessa noite, aleluia. Deus está colocando serafins, aleluia, para poder voar à sua volta e te dando asas para poder você saber, aleluia, que Ele é Deus dos seus negócios, para você saber que Ele é Deus na sua vida física, mas também na sua vida espiritual, que é a administração, aleluia. O que Ele vai fazer é você voar diante de Deus, aleluia. Quando nós estamos voando diante de Deus, na presença do Reino de Deus, nós sabemos que nada, aleluia, que é terra, que é terreno, pode nos atingir, porque nós não estamos mais no terreno, aleluia. E o fato curioso é que a Bíblia, quando fala que os serafins voavam, e ele fala que ele viu o Altíssimo sentado, ele fala também de um elemento ainda mais que ele viu, as orlas do Altíssimo, que cobria todo o tempo. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Agora eu quero fazer você entender. Aleluia. Porque quando nós falamos de orla, nós falamos de poder, nós falamos de autoridade. Aleluia. Nós começamos a falar sobre orla, sobre capa, nós começamos a falar sobre vestimenta, nós poderíamos virar a noite aqui falando que também envolve essa administração, mas eu quero falar apenas dessa barra do manto de Deus, da orla de Deus, para nós poder finalizarmos. E quando ele fala, aleluia, das orlas do templo, do manto do Senhor, que cobria todo o templo, ele queria dizer que embora ele estava vendo os céus abertos, somente eu
estou vendo os céus abertos. Somente eu, Isaías, estou vendo o Senhor assentado no alto e subir o trono. Somente eu, Isaías, estou vendo os serafins voando. Mas agora eu vejo as orlas do vestido de Deus invadindo toda a igreja. Aleluia! A igreja não está vendo, mas a orla do Senhor está invadindo a igreja nesse momento. E eu quero dizer para você que se a orla de Deus está invadindo a igreja, eu quero dizer que o poder de Deus está tomando esse lugar, porque a orla é o significado do poder de Deus, a orla é o significado da virtude de Deus. Aleluia! E se você não pode sentir, sinta aí agora, porque a orla está enchendo a casa, a orla está enchendo a casa, a orla está na casa, a orla está na casa, a orla está na casa, o poder está na casa. Aleluia! Oh, glória! É o pregador de prova, isso eu te provo. Aleluia! A Bíblia fala que um dia tinha uma mulher que ela tinha uma necessidade de uma cura, uma hemorragia muito grande. E agora aquela mulher já tinha gastado todo o seu recurso. Ela era rica, tinha recursos, mas havia gastado tudo na enfermidade. Ela tinha chamado os melhores médicos, gastaram os mais caros remédios, e nada deu certo. Mas aquela mulher, pastor, ela lia Isaías 6. Aleluia, ela era praticante de Isaías 6. Vai, lá em Isaías 6, vamos falar no interesse, né, irmãos? Lá em Isaías 6 fala que a hora do Senhor está no tempo, isso aí é poder, isso aí é virtude. O segredo está aí. Porque a hora significa virtude, ela sabia. Ela fala, na hora, tem virtude, é virtude? Já sei como é. A história fala que ela conectou na hora. Apenas na hora do manto de Jesus ela foi curada. Talvez você não entendeu, eu quero falar, mas claro para você nessa noite, que a orla de Deus ela é poder sim. E a orla de Deus está tomando e invadindo toda essa casa. Se você é crente, tem o Espírito de Deus na sua vida, dá glória a Deus. Porque a orla de Deus está nessa casa. O poder está tomando nessa casa, eu posso sentir. Aleluia, porque o poder de Deus está invadindo. Em Isaías, o Deus sentado no trono, o povo não viu. Isaías, o serafim voando, o povo não viu. Isaías, o Deus, os céus abertos, e o povo não viu. Mas Isaías viu a orla, o poder invadindo e tomando toda a igreja. E o povo pode sentir, aleluia. E se você está ligado em Deus nessa noite, você também pode sentir o poder de Deus que está invadindo essa casa. Porque a orla de Deus está invadindo essa igreja. Não importa se o momento é difícil, não importa se o momento é de perca, se o momento é de luto, se é de tristeza, mas o que importa é que a orla, o poder de Deus está invadindo essa casa. Sinta o poder de Deus invadindo essa casa. Sinta o poder de Deus invadindo a sua vida. Sinta o poder de Deus, sinta o poder de Deus invadindo a sua vida. Sinta o poder de Deus, porque Ele está nesse lugar. Essa casa está cheia, a casa está cheia, a casa está cheia, a casa está cheia de poder, a casa está cheia de poder. Sinta agora, sinta o poder de Deus, sinta o poder de Deus, sinta o poder de Deus. Fica de pé, fica de pé, aleluia. Fica de pé, sinta o poder de Deus, aleluia. Pode sentir nessa noite, aleluia, pode sentir nessa noite. Você vai